Sabe, a gente tende a pensar em argumentação jurídica como uma coisa técnica, um assunto só para advogados, né? Mas a verdade é que ela é muito, mas muito mais do que isso. Ela é, na verdade, um escudo, um mecanismo essencial que transforma o poder bruto em justiça e que protege a todos nós. Sem a argumentação, o sistema judicial poderia virar basicamente um instrumento de opressão. Para a gente entender o tamanho da importância disso, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa num tribunal onde o juiz simplesmente aponta o dedo para uma das partes e diz: "Você ganhou". Fim de papo. E se alguém perguntar o porquê, a resposta é: "Ah, porque eu gosto mais deles". Isso, claro, não é justiça. Isso é a definição de tirania judicial, o poder usado de forma arbitrária, sem nenhum controle. E aí fica a grande questão, né? Como é que a gente evita que isso aconteça? Como se garante que o poder de um juiz não vai ser usado para ajudar amigos ou prejudicar inimigos? A resposta está numa única exigência, que parece simples, mas muda tudo: a obrigatoriedade de argumentar. E é exatamente como isso funciona que a gente vai ver agora. Então, qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, vamos encarar de frente o problema, a figura do juiz arbitrário. Depois, vamos explorar os 4 pilares que sustentam a justiça e as 4 funções que todo bom argumento precisa ter. Na sequência, a gente vai ver o passo a passo, o caminho que vai do conflito até uma conclusão justa. E por fim, vamos entender o verdadeiro poder por trás de uma boa fundamentação. Para combater essa ideia de um juiz que simplesmente faz o que quer, o sistema de justiça se apoia em 4 pilares. 4 bases fundamentais. São elas que garantem que a argumentação não seja um luxo, um extra, mas sim uma necessidade absoluta. Vamos dar uma olhada em cada um. O primeiro pilar é bem direto ao ponto. Todo conflito exige uma justificativa. Pensa bem, em qualquer disputa na justiça, uma das partes vai sair perdendo. Essa pessoa tem o direito fundamental de entender o motivo da derrota. Foi porque a lei dizia isso? Faltaram provas? Ou foi só porque o juiz quis? Sem uma explicação, a sensação de injustiça pode ficar para sempre. E a diferença que um argumento faz é gritante. Olha só esse exemplo de uma dívida. No cenário A, a pessoa só ouve: "Você perdeu, não vai receber nada". A reação é de confusão, de raiva. Agora, no cenário B, o juiz explica: "Olha, a perda do valor total aconteceu porque um recibo, que é uma prova objetiva, mostrou que 40 mil dos 50 mil que eram devidos já tinham sido pagos". A pessoa pode até não gostar do resultado, mas ela consegue entender a lógica por trás dele. O segundo pilar ataca um problema central. Uma decisão imposta sem argumento é arbitrariedade pura. Se um tribunal puder tomar decisões sem precisar dar satisfação, sem apresentar razões, o poder dele se torna absoluto, incontrolável. Ele poderia decidir com base em preconceito, em corrupção, em qualquer coisa, e ninguém poderia fazer nada. Pensa só no impacto disso na prática. Sem a obrigação de argumentar, um juiz pode ser racista, sexista, corrupto, e essa discriminação fica escondida, invisível, não tem como provar. Mas, a partir do momento em que ele é forçado a justificar a decisão, um raciocínio bizarro como "você perde porque é negro" fica exposto. Fica claro que é ilegal e pode e deve ser derrubado por um tribunal superior. A argumentação força a transparência. Isso nos leva direto para o terceiro pilar, a legitimação. Legitimidade não é só obedecer por medo da força, é a aceitação voluntária da autoridade de um tribunal. E isso só acontece quando as pessoas percebem que as decisões são baseadas em fundamentos racionais, em lógica. A fundamentação é o jeito que o tribunal tem de dizer: essa decisão é justa e por isso merece ser respeitada. E olha só como a reação das pessoas muda. Sem uma fundamentação, o pensamento é: isso é uma injustiça, porque eu deveria obedecer uma decisão que saiu do nada. E aí o sistema perde a credibilidade. Agora, com uma explicação racional, mesmo quem perde pensa: bom, não gostei do resultado, mas as razões fazem sentido. O tribunal merece ser obedecido. E aí o sistema se mantém legítimo. Finalmente, o quarto pilar é a aceitabilidade. Ninguém gosta de perder, isso é óbvio, mas uma derrota que vem com uma boa explicação é algo que a gente consegue aceitar de forma racional. E é essa aceitação que impede o caos, que impede que as pessoas queiram fazer justiça com as próprias mãos. É crucial para a paz social. Esse caso do imposto de uma empresa mostra isso perfeitamente. Sem razões, o dono da empresa se sente injustiçado, se rebela, diz que não vai pagar. Com as razões expostas, ele entende que o tribunal só estava aplicando a lei que já existia. Ele pode não concordar com a lei, mas ele aceita a decisão do tribunal e direciona a frustração dele para uma ação política, para tentar mudar a lei. É assim que uma sociedade funcional opera.
Ok, até aqui a gente entendeu por que a argumentação é tão necessária. Agora vamos ver o que ela realmente faz na prática. Um argumento jurídico não tem uma coisa só que ele faz. Ele cumpre 4 funções que são essenciais para o processo. As 4 funções são essas. Primeiro, a fundamentação, que explica a escolha feita. Depois, o convencimento, que busca persuadir que aquela escolha é a correta. Aí vem o controle, que permite que o raciocínio seja checado. E por fim, a legitimação, que valida a decisão para toda a sociedade. A primeira função é a fundamentação. É aqui que o tribunal basicamente bota as cartas na mesa. Ele apresenta as razões que o levaram àquela decisão. E não é só dizer, eu escolhi o caminho A, mas sim, eu escolhi o caminho A por causa disso e disso, e descartei o caminho B por causa daquilo e daquilo outro. É a transparência total do raciocínio. A segunda função, o convencimento, vai um passo além. Uma boa argumentação não se limita a listar fatos. Ela constrói uma cadeia de raciocínio tão forte que a conclusão se torna quase inevitável. Como diz aqui na citação, as razões devem apontar de forma inescapável para a conclusão, convencendo quem lê ou ouve de que aquela era a única decisão certa a ser tomada. A terceira função é o controle, e ela é crucial para garantir a qualidade e a responsabilidade do sistema. Ao expor todo o raciocínio, a argumentação permite que um tribunal superior possa verificar se a decisão foi bem feita. Se um erro de lógica ou de interpretação da lei for achado, a decisão pode ser corrigida. Isso garante que juízes prestem contas de suas decisões. E por último, a legitimação. Essa função valida a decisão aos olhos do público. A citação aqui resume tudo perfeitamente. Uma pessoa pode até discordar do resultado, mas, se ela reconhece que o tribunal raciocinou bem, ela obedece de forma voluntária. E isso constrói a confiança no sistema de justiça como um todo. Agora que a gente já entendeu o porquê e o que da argumentação, vamos ver o como. Argumentar não é um processo caótico, bagunçado. Ele segue um roteiro bem claro, uma sequência de 5 etapas lógicas que transformam um conflito numa conclusão bem fundamentada. E o processo é esse aqui. Primeiro, identifica-se claramente qual é a questão central. Segundo, faça um levantamento de todas as posições de todas as saídas possíveis. Terceiro, cada lado apresenta os argumentos que sustentam a sua posição. Quarto, o tribunal analisa criticamente todas essas razões. E, finalmente, a conclusão, onde o tribunal escolhe a posição que se mostrou mais forte e justifica essa escolha. Chegando aqui no final, é muito importante reforçar o poder da justificação. Essa necessidade de oferecer razões não é só uma formalidade do mundo jurídico, não. Ela tem consequências profundas que vão muito além dos tribunais, afetando o jeito como a nossa sociedade inteira funciona. No fim das contas, a lógica é essa. A justificação traz entendimento. A regra contra a arbitrariedade garante um judiciário transparente. A legitimação constrói confiança e obediência voluntária. E a aceitabilidade, bom, ela promove uma sociedade pacífica. Juntos, esses elementos mostram que a obrigação de argumentar é o que separa um sistema de justiça de um sistema de tirania. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Da próxima vez que alguém se deparar com uma decisão judicial, qualquer que seja, a pergunta a ser feita é: que história as razões por trás dela estão contando? A resposta para essa pergunta, no fundo, revela muito sobre a saúde do nosso sistema de justiça.